Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo paira na vida de todos vós. Nós vamos falar hoje sobre angelologia. Muitos chegam até a dizer angiologia. Mas de antemão nós vamos explicar que a angiologia é uma ciência voltada à medicina, na área de cardiologia, onde estuda-se a angina do coração. E para diferenciar a doutrina acerca dos anjos da ciência que estuda a angina do coração, essa doutrina acerca dos anjos, teologicamente, chama-se angelologia. E é uma doutrina muito importante, porque muitos entendem muito errado acerca dos anjos. Mas é bom saber a forma correta que a Bíblia ensina acerca desses seres espirituais. Então nós vamos já iniciar estudando essa importante doutrina, angelologia, que é a doutrina acerca dos anjos, e não a doutrina dos anjos. A doutrina dos anjos seria uma doutrina ensinada pelos anjos. E aqui não se trata de uma doutrina ensinada pelos anjos. Aqui é uma doutrina ensinada pelos escritores sacros e que os teólogos elaboraram essa importante matéria denominada angelologia. Nós vamos falar nesta data acerca de 7 tipos de anjos. Erroneamente, muitos dizem que o número 7 é o número da mentira, ou o número do mentiroso, mas nós já vamos esclarecer esse equívoco. O número 7 é o número da verdade, o número 7 é o número da Bíblia, o número 7 é o número de Deus. A Bíblia é dividida em 7 partes. A história da humanidade é dividida em 7 dispensações. E Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão para ser purificado. E a Bíblia fala sobre 7 Espíritos de Deus, 7 anjos, 7 estrelas, 7 castiçais. Portanto, o número 7 é o número da verdade. A Bíblia, no Novo Testamento, na Bíblia, especialmente a Bíblia Corrigida, tem 7 versículos que contém a palavra crente. Só que a palavra crente vai ter 9 vezes na Bíblia Corrigida, em 7 versículos. E 7 é um número importante, porque na numerologia 7 é o número do carneiro, e Jesus, como cordeiro, também é carneiro, é o número 7. E o 7 é o número da perfeição. Então jamais você diga que o 7 é o número da mentira. Não. 7 é o número da verdade. 7 é o número de Deus. Portanto, nós vamos falar nesta data acerca de 7 tipos de anjos. Eu não coloquei aqui uma ordem hierárquica, mas vamos iniciar aqui pelo arcanjo. Não é uma ordem hierárquica com respeito aos anjos, mas vamos começar aqui pelo arcanjo, porque na verdade esses 7
tipo de anjos consiste em arcanjo, serafins, querubins, anjo do Senhor, anjo Gabriel, anjo e anjos caídos. E vamos iniciar falando sobre os arcanjos. O único arcanjo referenciado pela Bíblia é o Miguel, cujo nome significa aquele que é semelhante a Deus. Devido ao significado de seu nome, muitos confundem com Cristo, alegando ser Miguel outro nome para o Senhor. Mas, na verdade, biblicamente, ele é um grande líder, visto que o prefixo arque, no grego, quer dizer príncipe, e o sufixo anjo, anjo. Portanto, a definição é anjo príncipe, ou anjo cabeça, ou anjo líder, ou anjo que lidera, e sucessivamente. A Bíblia fala acerca de um arcanjo. Mas quando nós lemos lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nós temos lá uma preposição no versículo a seguinte: em voz de arcanjo. Essa preposição de dá ênfase que pode haver outros anjos, porque se realmente tivesse um só arcanjo, a Bíblia não poderia dizer voz de arcanjo, mas voz do arcanjo, definindo o único arcanjo. Quando a preposição é de, a preposição fica indefinida, dando ênfase que pode haver outros arcanjos. E para reforçar essa teoria, um livro bíblico, o livro de Enoque, um livro que fica logo antes do livro do Apocalipse, no verso 14. Por que verso 14? Ele não tem capítulo, só tem versos. No verso 14, o livro de Enoque, que é referenciado no verso 14 de Judas, revela 7 arcanjos, cujos seus nomes são Micael, Gabriel, Rafael, Amael, Azariel, Aquiel e Uriel. Então, arcanjo é o número príncipe, é o anjo príncipe, é o anjo cabeça, é o anjo que lidera. Vamos para a segunda ordem. Os serafins. A palavra serafins do hebraico é saraf, que significa serpente que queima ou serpente ardente. Esta palavra se origina da palavra grega que significa queimar ou arder. A única ocasião que esta palavra descreve está lá no capítulo 6 de Isaías, onde são descritos como seres com aparência humana, com rosto, pés, mãos, 6 asas, sendo 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés, e com 2 voavam. Criatura com característica semelhante pode ser vista em Apocalipse 4, onde encontramos 4 seres também com asas, e louvando ao Senhor, muito semelhante ao descrito de Isaías. Portanto, os serafins são lidos mesmo com descrição em Isaías 6. E a sua função que a Bíblia revela é louvando a Deus. Isaías revela os serafins louvando a Deus. E os seres que são semelhantes a eles lá no Apocalipse também estavam louvando a Deus. Portanto, teologicamente, serafins
é um anjo que ocupa com seu tempo em louvar a Deus. Vamos para a terceira ordem de anjos, os querubins. A palavra querubins vem do hebraico querub. Do grego temos uma única referência à palavra querubim ou cherubim, que é o plural do hebraico querub. No Antigo Testamento temos 66 vezes que traduz a palavra querub. A sua primeira ocorrência descreve os seres que foram postos por Deus como guarda ao oriente do jardim do Éden, quando por causa do pecado expulsou de lá o homem. E em outras referências, a figura posta sobre o propiciatório, né, a tampa da Arca da Aliança, um de cada extremidade, provendo proteção aos objetos contidos na arca. Então, o querubim, a gente vê ele sempre guardando, o querubim, sempre a gente vê ele com espada desembainhada. Portanto, teologicamente é definido como anjos guerreiros, anjos que militam, anjos que guardam. Agora vamos para a quarta ordem, o anjo do Senhor. Se eu tivesse colocado nesta matéria em ordem hierárquica, o anjo do Senhor ficaria em primeiro lugar. Mas eu não coloquei em ordem hierárquica esta classificação dos anjos, ou as ordens angelicais. Então, o anjo do Senhor é o único anjo que recebia adoração. Os demais anjos não recebiam adorações. Quanto o anjo do Senhor é diferente, ele recebia adoração. O único anjo que recebia adoração é o anjo mais poderoso, frisado no Antigo Testamento. E uma vez Jacó perguntou o seu nome e ele respondeu: por que pergunta, sendo que é maravilhoso? E na maioria das vezes no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é descrito com iniciais maiúsculas. Portanto, os teólogos, em comum acordo, descreveram o anjo do Senhor no Antigo Testamento como o próprio Jesus Cristo. A aparição de Deus em forma humana, que teologicamente diz teofania. Então, o anjo do Senhor, segundo quase todos os teólogos, segundo a teologia, é uma teofania de Cristo, a forma de Cristo, ou melhor, a aparição de Cristo em forma humana, onde ele comia e como Deus recebia adoração. E quando o Salmo diz que o anjo do Senhor acampa em volta dos que temem e guardam, não fala acerca de um anjo qualquer, fala acerca de Jesus Cristo. Observação: a expressão anjo do Senhor refere-se a Jesus Cristo somente no Antigo Testamento. No Novo Testamento vamos encontrar também expressões como anjo do Senhor, mas não refere mais a Jesus Cristo. A expressão anjo do Senhor só refere a Jesus Cristo no Antigo Testamento. E não estou frisando a palavra anjo. Eu não estou frisando a palavra um anjo, ou aquele anjo, o anjo. Não. É esse substantivo anjo com o adjetivo do Senhor. É o anjo do Senhor. Não é anjo, nem aquele anjo, um anjo, não. O anjo do Senhor. No Antigo Testamento, toda a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento refere-se a Jesus Cristo. A aparição de Cristo em forma humana, teofania. Reforçando, no Novo Testamento não refere mais a Jesus Cristo, só no Antigo.
Vamos para a quinta ordem angelical. O anjo Gabriel. Gabriel é uma palavra hebraica. Gabriel, que quer dizer guerreiro de Deus, ou homem de Deus. Isto é uma junção de Geber, homem forte, ou guerreiro, e Al, quer dizer, homem forte de Deus, guerreiro de Deus, e sucessivamente. O anjo em apreço é o anunciador de grandes mensagens de Deus para com a humanidade, tendo aparecido a Daniel e depois no Novo Testamento durante a anunciação do nascimento de João Batista e de Jesus Cristo. É um anjo que assiste diante de Deus, sendo ele portador de grandes mensagens de Deus para os homens. E voltando lá atrás, na nossa primeira ordem angelical, o anjo Gabriel, segundo esta teoria, refere a um arcanjo. Anjo. A sexta ordem, anjo. O sentido da palavra anjo, tanto no hebraico como no grego, significa tão somente enviado, podendo ser o próprio Jesus Cristo, o anjo do Senhor do Antigo Testamento, um grande líder celestial, como no caso do arcanjo, um cidadão do terceiro céu, por exemplo, um querubim, um serafim, ou um ser humano, como no caso dos pastores lá no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse. A palavra anjo significa simplesmente enviado. E o verbo enviar no hebraico quer dizer realmente anjo. O verbo enviar no grego quer dizer apóstolo. E o verbo enviar no latim quer dizer missionário. Vamos para a sétima e última ordem de anjos. São os anjos caídos. Conforme a teoria aceita pela maioria dos evangélicos, diz ao respeito aos anjos que rebelaram contra Deus, que seguiram o querubim ungido, o inimigo de nossas almas e o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Os anjos caídos referem-se ao próprio Satanás e os demônios. E há várias ordens, há várias subordens dentre os anjos caídos. Que tem Satanás, que é o líder deles, e os demônios são divididos em várias categorias: príncipe, potestade e outros. E essas subordens desses anjos caídos tem uma parte que se encontra preso no poço do abismo, e as outras partes se encontram solta, vagueando aí no mundo, causando acidentes, causando crimes, suicídio, adultério, roubo, crimes horrendos, e fazendo o povo pecar, e muito mais. Olha, resumindo, você aprendeu nesta matéria de angelologia, você aprendeu sobre o arcanjo, serafins, querubins, anjo do Senhor, o anjo Gabriel, anjo e anjos caídos. Reforçando essa conclusão, os anjos em si, excetuando o anjo do Senhor no Antigo Testamento, os anjos não é para ser cultuados. Os anjos não foram criados para ser cultuados. Os anjos não foram criados para ser adorados. Toda adoração, todo culto é elevado a Deus. Portanto, não adore anjos. E a Bíblia foi escrita para os seres humanos. A Bíblia não foi escrita para os anjos.
Então a Bíblia refere os seres humanos, a ligação com Deus, e quando a Bíblia mostra os anjos, mostra os seres espirituais trabalhando em favor dos que hão de herdar a salvação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima.